Glorificado seja o nosso amado Senhor por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos juntinhos aqui e tendo esses minutos que o Senhor nos proporciona para que juntos possamos ser edificados, possamos crescer no conhecimento, não é? E na graça do Senhor. Por isso nós já abençoamos a sua vida desde já, queremos agora abençoar a sua casa, abençoar o seu dia, para que você experimente tanto, mas tanto desse favor, dessa graça bendita, não é? Disponível para todos nós. Então, quero dizer que é um privilégio estar juntinho de você mais uma vez. Amém? Pastor Guerra. O Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça, né? Neste dia, né? Nós te abençoamos assim. Hoje, você que está nos assistindo, eu vou mandar um monte para você. Assim, te abençoar de montão, em nome de Jesus. Pastor Rogério. Amém. Então, deixa eu aproveitar o monte, né? E se você está deslumbrando um monte de bênçãos, glória, né? Use a sua fé. E a sua fé pode pegar esse monte de um lugar que você está só vendo e trazer para cá, onde você pode alcançar. Não é? Porque se a sua fé for como de um grão de mostarda, você poderá dizer a esse monte, saia, e ele sai. Então pegue esse monte de bênçãos que o Guerra está liberando e traga para você, em nome de Jesus. Amém? Venha! O que é isso? Muito bom dia para você e que o Senhor possa confirmar sobre você a alegria de viver abençoado por Ele, para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém. E sempre para nós é uma alegria a sua participação, né? Quando você envia sua mensagem, seu pedido de oração, nós queremos sempre reenfatizar que você, não grave mensagem de voz, mas digite, redija, envie para a gente, seja assim o mais sucinto possível, o objetivo, para que a gente possa então citar aqui, mandar um abraço para você e talvez assim, pela graça do Senhor, nós podemos responder as muitas perguntas que têm chegado aqui no nosso programa. Então, sempre a sua participação é muito bem-vinda através do nosso WhatsApp, que é o 98402-9756, ok? Vamos lá, Pastor Guerra. Hoje nós temos aqui em Marcos 1, de 35 a 38, fala assim, determinar seus compromissos. Opa. Não é? Você que está nos assistindo hoje, nós, né, como diz o pastor Rogerinho aqui, um monte de bênção, você vai determinar esse monte de bênção, amém? Amém. Não é? Já que os compromissos vão determinar as bênçãos também, não é? Então vamos lá, Marcos 1, 35 a 38, fala assim, tendo levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Guarda esse versículo aí, amém? Depois o Rogerinho vai te dar todas as dicas aí. Jesus ainda sabia quais eram as suas prioridades e por isso não permitiu que os outros determinassem seus compromissos. Ele seguidamente deixava de lado as demandas de seu trabalho para ficar sozinho e orar. Ele usava estes momentos de solidão para reaver perspectivas e, mais uma vez, observemos a sequência de acontecimento nesse trecho. Consegui visualizar o grande quadro de sua missão. E aí? Guerra, a questão desse tema hoje, onde a gente vai realmente estar focado ou determinar os compromissos que a gente tem, ou que vai assumir, Sim. ou que precisa assumir, tem muito a ver com aquilo que nós pretendemos alcançar e aquilo que nós temos como missão para fazer. Sim, com certeza. Nós temos ouvido muito nesses dias a respeito da missão e a respeito daquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, e isso como igreja e também como indivíduo, não só como igreja corpo, mas como indivíduo. Eu creio que não há um momento na história em que esse posicionamento da igreja
firme, essa determinação em completar o propósito, em alcançar o propósito, em completar a missão, seja tão necessário como nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Porque hoje há uma necessidade cada vez maior de um posicionamento claro do corpo de Cristo, não apenas diante das situações sociais, das situações políticas e econômicas que nós estamos vivendo, mas principalmente diante da situação espiritual e moral que nós estamos vivendo. Com certeza. Então, este é um momento que nós somos chamados a nos posicionar e determinar exatamente aquilo que temos que assumir como o nosso compromisso. Né? Então, qual é o nosso compromisso? Nosso compromisso é seguir a Deus? Então, o nosso compromisso é fazer a vontade de Deus? O nosso compromisso é trazer uma mensagem do reino de Deus? O nosso compromisso é uma palavra de transformação, uma palavra de vida, uma palavra realmente que possa vir de confronto com tudo aquilo que está sendo liberado e estabelecido nesse mundo? Sim. Então, nós precisamos ter essa determinação nesse compromisso, tanto como corpo, porque, infelizmente, nós temos essas diferenças e essas teologias, né, que acabam comprometendo a própria visão da igreja, dentro da própria igreja, mas isso não se resume apenas a uma função da igreja como organismo, mas como cada um de nós, indivíduo, assumindo esse papel. E é exatamente isso que Jesus ele vai nos mostrando nesse texto. Não só nesses dois versículos que a gente leu, mas nos textos que estavam acontecendo antes. Né? Porque havia uma demanda do povo, o povo estava buscando e procurando Jesus, mas Jesus ele separa um tempo para orar, isto é, eu vou alinhar aquilo que realmente precisa estar alinhado. E como que eu vou fazer isso? Buscando em oração, indo para o monte, né? Perguntando quem é que me enviou, qual é a o próximo passo ou a obra que eu tenho que fazer. Porque se a gente for ouvir as necessidades do povo, o povo sempre vai ter necessidade. Eu achei muito assim, muito importante essa abertura dessa colocação, porque eu creio que já vem aqui uma resposta para uma das perguntas. A pessoa não se identifica, é o DDD 47. Eu pergunto assim, vocês sabem qual é a vontade de Deus? Né? Então, assim, eu pergunto, qual é a vontade de Deus? Pô, se eu não sei, então eu vou buscá-la. Não é? Embora nós já assim, gravamos vários programas abordando sobre esse tema, porque essa tem sido uma pergunta recorrente. Né? Eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, não sei se eu tenho um chamado, não sei o que Deus tem para mim. Então, só nessa introdução aqui do pastor Rogerinho, já está trazendo uma grande luz, uma direção, para que você possa buscar isso e receber e ouvir diretamente do Senhor qual é a vontade dele. Né? E, independente disso, você também pode buscar no site aqui da Rede Super, que é o redesuper.com.br, né? www, e ali o programa de Tudo Pouco, Clínica da Alma. E ali você vai ver que tem vários temas que, de uma certa forma, traz essa abordagem, esclarecendo algumas questões, aquilo que a palavra de Deus traz de base, para você entender e saber qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Não é? Então, aqui vai te ajudar muito, viu, meu irmão? Você que, ou minha irmã, que você que enviou a sua pergunta ou a sua colocação sobre isso. Nós temos aqui uma outra participação, DDD é 22, interior do Rio. Queridos pastores, preciso de uma oração de socorro. Eu estou precisando de uma porta de emprego, eu e a minha filha. Tudo está acabando. Nem meus parentes mais próximos me ajudam. Eu sou do Carmo, do Rio de Janeiro. Estou com medo, não vejo portas abertas. Talvez com os teus olhos naturais você não esteja vendo, mas eu tenho plena convicção que portas já estão abertas no mundo espiritual, só que você ainda não as viu. E eu tenho plena convicção, sabe, que você continuar buscando o Senhor, essas portas vão ser visíveis aos teus olhos, né? E com certeza você vai poder entrar por uma dessas
portas, tanto você quanto a sua filha. Nós vamos orar, viu, querido? Em nome de Jesus, aqui no final do programa nós vamos fazer isso. Nós temos aqui uma outra participação, também DDD, é isso aí daqui de Belo Horizonte. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nós cremos, não é? Que essa é a verdade, essa é a vontade de Deus, não é? Que através da palavra de Deus nós podemos ter livre acesso ao Senhor e todos os nossos pecados serem plenamente perdoados através do sangue do Cordeiro. Bom dia a todos da Rede Super, agradeço a meu Deus por mais esse dia, a nossa querida irmã lá de Célia Currais Novos. Nossa, ela aqui pedindo oração pela família, né? E abençoando o nosso dia, porque tenhamos um dia abençoado na presença do nosso Deus. Amém, Célia. Abraço e até amanhã, se Deus permitir. Amém. Se Deus permitir, até amanhã nós estaremos aqui novamente pela graça e a vontade do Senhor. Temos mais uma outra participação. Aqui, na realidade, Rogerinho, são duas perguntas. Que uma das perguntas também já respondeu em outros programas, mas eu vou colocar rapidamente. Bom dia, pastores, meu nome é Beatriz, eu sou do Carmo do Paranaíba, né, aqui interior de Minas Gerais. Há referência na Bíblia de Deus pedindo a Jeremias, pedindo para parar de orar por alguém, né? Deus pedindo a Jeremias. Como saber se eu devo parar de orar por duas pessoas que eu já oro há 5 anos? Né? E quando a palavra é falada a elas, e como se não ouvissem. Um abraço, eu amo os ensinamentos do pastor Rogerinho, acho ele uma graça. Eu acho uma gracinha também. Eu também acho ela gracinha. Okay. E a segunda pergunta, Rogério, é o seguinte: eu gostaria que os pastores me explicassem o que era o fogo estranho que matou Nadab e Abiú em Levítico, né? É a Beatriz de Carmo do Paraná. Eu vou pela mais difícil. Difícil, Porque a mais difícil, a gente tem uma resposta mais curta. A Bíblia não identifica o que seja esse fogo estranho. Há uma possibilidade de que Nadab e Abiú tenham ingerido bebida forte antes de entrar no Santos dos Santos para oferecer o holocausto. Há uma indicação, e alguns teólogos pensam que esse fogo estranho tenha sido exatamente não o que eles estavam fazendo, mas a forma como eles estavam fazendo, porque eles não poderiam beber bebida forte antes de ministrar ao Senhor. É verdade. Há uma indicação para isso, mas não há uma certeza disso. Uma outra situação, que há uma outra indicação, é de que esse fogo estranho era uma oferta ou um holocausto que eles estavam apresentando diante do Senhor e que o Senhor não tinha pedido para que eles oferecessem, tá certo? Então, aí o que a gente precisa entender não é o que era esse fogo estranho, é que na realidade eles estavam em alguma situação em desobediência, ou na forma, né, ou no objeto. O que significa isso? Ou estou entregando ao Senhor de uma maneira errada, ou estou entregando ao Senhor aquilo que Ele não pediu, tá certo? Então, agora, o que a gente pode ressaltar aí nessa questão era a manifestação da glória e do poder de Deus, porque Deus nesse momento manifestava a sua glória, a sua santidade, o seu poder de uma forma tão intensa que Ele não aceitou esse fogo estranho. Né? Ao passo que nós vemos lá na frente, em 1 Samuel, o relato dos filhos de Eli, que eles estavam, né, fazendo coisas muito piores, mas o Senhor não os consumiu como consumiu os filhos de Arão. Agora, espero que tenha esclarecido isso. Agora, a outra questão, que é a questão de Jeremias, ali Jeremias já tinha uma palavra clara de que aquela intercessão de Jeremias, Deus não iria ouvir, porque Deus já tinha determinado o juízo. E Jeremias começou a orar por misericórdia. Então Deus disse claramente para ele, não interceda mais por esse povo, porque
O juízo de Deus já estava determinado e Deus não ia mudar aquilo que ele já tinha determinado fazer por causa da oração de Jeremias. Então Jeremias estava motivado a orar pelo seu coração, não pelo coração de Deus. Agora, com relação a essas pessoas que você tem orado, a palavra de Deus diz que nós devemos orar. E quanto mais você orar, porque Deus quer salvar todos eles, mais brasas você vai juntar sobre a cabeça dele e vai acontecer alguma coisa. Não desista. A menos que Deus fale com você, não precisa orar mais, tá certo? Porque eu estou agindo. Aí é diferente. Porque se Deus já está agindo, aí não ore mais ou mude a oração, transforme essa petição em gratidão. Fora disso, enquanto houver fôlego, ainda há esperança. Amém. E enquanto estiver vivo, ore, ore e ore. Glória a Deus. Amém? Jó 14:7. Exatamente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.